Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui no nosso quarto dia do Arduino Week da Robótica Paula Souza. Estou aqui com o professor Jean, que está mediando aí essa semana aí repleta de palestras com professores e profissionais que gostam de brincar com Arduino, que atuam em sala de aula, que fazem coisa acontecer nas empresas, enfim. Tem bastante coisa legal acontecendo essa semana. Quem não viu, nós recomendamos aí acessar, né, a página da Robótica lá e ver tudo que já foi apresentado essa semana aqui e compartilhar com os alunos, levar para a sala de aula para discutir os temas. Enfim, tem bastante coisa para explorar a partir desta semana. Certo, Jean? Certinho, Thiago. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão participando aí. Um abraço especial para meus alunos lá do primeiro ano, que eu deixei eles lá. E vim para casa para continuar a live. Então, um abraço para o pessoal aí. Para o Márcio, né? Obrigado, Márcio, por estar aí com eles. E, bom, pessoal, como o Thiago já falou, né? Essa semana aí já foi recheada de conhecimento e ainda tem mais, né? Tem mais hoje e amanhã tem mais dois, né? A gente tem mais 2 eventos dentro do mesmo, né? Amanhã de manhã, e nós vamos falar um pouquinho mais. Então, é a semana do Arduino, né? Estamos comemorando aí o aniversário do Arduino, junto com toda a comunidade aí da robótica do Paula Souza. Então, nós somos a equipe da robótica. Tá? Bom, então a gente queria dar as boas-vindas, então, ao Arduino Week, né? Essa semana aí do Arduino, onde a gente vai falar bastante sobre essa plaquinha, né? Que acabou revolucionando aí. Essa semana, do dia 27 ao dia 31, a gente tem aí a semana do Arduino, que todo ano é comemorada, né? Essa semana como aniversário do Arduino. E aí, o que acontece nessa semana? Nessa semana, ou no dia do Arduino, várias escolas, existem vários eventos pelo mundo, né? De artistas, de profissionais da área, escolas, né? Todo mundo que usa Arduino, não é só a escola, a indústria, por exemplo, usa muito Arduino para construir máquinas, né? Então, todo mundo se une, né, para compartilhar o conhecimento, experiências que teve, né? E aí, todo ano a gente se reúne para fazer isso e a gente consegue muito conhecimento, né? O que eu aprendo essa semana do Arduino, né, todo ano, é muita coisa mesmo, porque são muitos projetos, um diferente do outro, um mais legal que o outro, cada um aborda um sensor diferente, aborda, né, às vezes até uma placa diferente, como a gente viu na segunda-feira, à tarde. Então, são muitos, né, projetos que a gente pode aproveitar, né, para fazer, e o pessoal que está no terceiro ano aí, né, ou o pessoal do segundo que vai para o terceiro, né, que vai ter o TCC, os TCC mais legais são os de Arduino, né, são os mais legais aí que a gente vê, né? Porque é sempre uma máquina ali funcionando, né? Uma estufa, algum projeto mesmo físico que a gente acaba vendo funcionar. Bom, você vai falar dos eventos, Thiago? Tem... Para quem não conhece aí a Robótica Paula Souza, aí tem vários eventos que a gente organiza e proporciona momentos aí de integração escolar, para vocês conhecerem um pouquinho das dinâmicas de participação em hackathons, maratona de programação, hackathon com Arduino, que logo mais vocês vão ficar sabendo já os detalhes aí. Principalmente, esse evento aqui vai, com certeza, despertar o interesse de muita gente em brincar com o Arduino e também participar do nosso desafio do Arduino, que é o Hackaduino. Tá? Então, fiquem ligados aí, que em breve vocês vão receber e-mails institucionais aí com a divulgação dessas atividades que nós promovemos aí durante todo o ano para as ETECs e FATECs do Centro Paula Souza, tá? Lembrando que tem uma lista de presença aí na descrição do vídeo. Já aproveita, dá um like aí, dá uma curtida no vídeo já, tá? Para deixar registrado também. E essa lista de presença vai estar disponível mais para o final do evento, tá? Então, não se preocupe, o link já está disponível já, vocês vão poder acessar no finalzinho lá, que vai estar liberado para poder registrar a sua participação e concorrer aos brindes aí da Mamute Eletrônica, tá? Que eles apoiam a gente aí
nas atividades, na premiação com os alunos que participam das nossas atividades. E essa semana eles não poderiam deixar aqui de dar a contribuição deles aqui, promovendo aí esses sorteios de bonés, multímetro, uma revista do Manual do Mundo e 3 Arduinos. Então, só vai concorrer quem registrar no final, lá na lista de presença, na descrição do vídeo aí tem o link, tá? Então, não percam aí, que são prêmios ótimos e que pode já, quem não tem o Arduino ainda, principalmente, né, já pode começar a pensar em algum projetinho para fazer e usar ele na sexta-feira, que vai ser amanhã, né, à tarde, a gente vai fazer o sorteio ao vivo aí para vocês verem quem que vai ganhar cada um desses itens aí. Thiago, vou aproveitar aqui, ó, porque eu saí da sala de aula lá, né? A gente estava trabalhando justamente com o multímetro, né, gente? Então, quem quer ganhar o multímetro aí, ó, a oportunidade, né? Do sorteio aí. Vamos participar, daqui a pouco o Thiago vai liberar, né? Dito com umas 3h30. Ainda dá tempo de vocês se inscreverem, né? Ir lá preencher a lista de presença e participar do sorteio, ó. E quem sabe até não ganhar um Arduino ou uma revista. Aí, ó. Vamos se inscrever lá, pessoal. Daqui a pouco já libera o link lá. Beleza, é isso aí. Então, e também, né, antecipando aí para os professores, né, que queiram participar do segundo encontro do Clube da Robótica e queiram ter certificado de participação, então tem esse material que vai estar disponível no site da Robótica lá, e com o link para vocês fazerem a inscrição lá no portal do participante até o dia 5/4. Ah, mas professor Thiago, eu esqueci de fazer o registro lá, de me cadastrar. Não tem importância. Você pode participar do encontro, só não vai receber o certificado de participação, tá? Tá toda a comunidade convidada para poder participar e prestigiar aí a palestra que a gente vai ter com o Vander, do canal Vander Lab aí. Apronta um monte de coisas lá, como a multieletrônica também. Então, assim, vai valer a pena. Como vai ser pelo Teams, então é possível depois aí a troca de ideias através de áudio, vídeo, entre todos os professores e alunos que estiverem participando, tá? Então, tem o Clube da Robótica e também pedir para vocês salvarem essa data, 25 a 30 de julho, tá? Não percam, gente, já põe no calendário aí, já fala com o seu professor, com o diretor, já junta uma galera, já organiza já uma data para montar uma caravana para ir para a Campus Party Brasil 2023. Tá? É um evento top demais, tá? Um evento de tecnologia, envolve empreendedorismo, muita coisa acontece por lá, competições de robótica, competições de tudo quanto é coisa, gente. Tem muita coisa legal lá, muito bacana, exposição de projetos, e vocês vão poder, quem não conhece, conhecer esse evento e realmente fazer uma imersão durante esses 5 dias aí de evento que vai acontecer lá em julho, que provavelmente é na primeira semana de retorno às aulas, e cabe muito bem uma visita técnica aí, tá? Aos poucos aí, nas próximas semanas, a gente vai estar divulgando algumas ações exclusivas para os alunos e professores do Centro Paula Souza. Então, aguardem novidades aí. Vai ter novidade boa, hein, Thiagão? É muita novidade boa que tem. Quem não, é uma oportunidade ímpar aí da galera mergulhar de cabeça nesse grande evento de tecnologia. Tem 2 sites aí, um é o site da Campus Party mesmo, onde vocês ficam sabendo de tudo o que acontece, e tem a página da Robótica também, que tem algumas dicas ali de o que vocês podem fazer lá, algumas recomendações para vocês se prepararem para participar. Inclusive montar os robôs para participar das guerras de robôs que vão acontecer lá durante os 5 dias do evento, tá bom? Então, só reserve essa data aí, já vão se organizando na escola para poder montar as caravanas, que logo, logo, em breve, vocês vão receber novidades sobre as caravanas, tá? Só organizem, salvem a data. Depois, vocês não vão se arrepender. Que legal. E é isso Campus aí, Party, né, pessoal? Campus Party. Não perder essa oportunidade aí de participar da Campus Party, né? Um dos eventos mais legais que existe de robótica, de computação, né? De programação, de empreendedor, de tudo, né? O Thiago já falou lá. Muita coisa, muita competição com robozinho, né? Guerra de robôs. Um mais legal que o outro. Lá, na verdade, se entrar no Campus Party, você fica até perdido, né? De tanta coisa legal que tem, você não sabe nem para que lado você vai. Mas qualquer pessoa vai encontrar um lugar legal lá. Isso exatamente. É certeza, né, Thiago? Exatamente.
Bom, então, continuando a falar aí, né, pessoal, do Arduino Day ou Arduino Week, né? Alguns locais comemoram só um dia, então a gente chama de Arduino Day, quando é um dia só, e quando a gente tem a semana, como é o nosso caso aqui, que nós estamos tendo eventos todos os dias, né, e alguns dias mais de um Arduino Week, tá? É a celebração mundial aí, então no mundo todo, né, a oportunidade aí dos professores, das escolas, né, todo mundo se reunir, como eu já comentei, e trazer a experiência que ele teve, né, o que foi desenvolvido, projetos, tudo isso, nessa plataforma do Arduino, que é de código aberto, né? Então, o Arduino, ele é tanto código aberto quanto hardware aberto, né? O que é isso? O código dele é grátis, né? É um código sem propriedade, então você não precisa comprar, você não precisa pagar para ninguém, né, para programar Arduino. E também você pode até fazer modificações no Arduino, que é permitido, né? Você pode fabricar seu próprio Arduino na sua casa, tá? Desde que você use aí o nome Arduino, né? A única exigência lá nas diretrizes do Arduino é que você use o nome Arduino. Então, essa semana, né, que a gente está aí criando esse evento. Quer passar, Thiago? Bom, então, vamos falar um pouquinho o que é o Arduino, né? Porque tem bastante aluno aí que a gente sabe que é do primeiro ano, né? E o pessoal que está começando, mesmo que é do segundo, não teve contato com o Arduino. O que é o Arduino? O Arduino é essa plaquinha que está aqui atrás de mim, né? No meu fundo aqui, no plano de fundo, ou essa plaquinha que tem no cantinho lá da apresentação. Essa placa, ela tem portas, né? Ela tem ali umas portinhas, onde a gente pode espetar fiozinhos nela e ligar um sensor, né? Ligar um motorzinho, ligar um LED, né, ou vários LEDs, ou uma fita de LED. Então, a gente pode ligar ali praticamente tudo que existe que é eletrônico, né, desde tela, qualquer coisa que vocês imaginar, né, a gente pode ligar no Arduino ali e programar ele para usar isso. Então, um exemplo bem simples, que eu gosto sempre de dar, né, até meio repetitivo, mas um sensor de temperatura e um ventilador. Então, a gente lê o sensor de temperatura. Quando estiver quente, liga o ventilador. Aí esfriou de novo, desliga. Então, uma coisa muito simples. Eu posso fazer isso com o Arduino e posso fazer também uma impressora 3D. Posso fazer um drone, né? Controlar os motores do drone, controlar o balanço do drone, né? Porque o drone tem o equilíbrio, ele tem uma peça igual do celular, quando a gente joga lá, né? Jogo de carrinho, que é o acelerômetro. É um sensor também. A gente pode ligar ele lá no drone, né? E com o Arduino a gente lê e sabe para que lado que ele está caindo para acelerar aquele motorzinho ele voltar. Então, lógico, é uma explicação mais simples, mas é bem isso. Então, a gente pode montar aí qualquer coisa, né, qualquer tipo de equipamento, utilizando o Arduino, né? E a gente pode colocar no Arduino ainda diversos outros, por exemplo, Wi-Fi, Bluetooth, né, para controlar as coisas pelo celular, conectar o Arduino à internet para que ele receba dados de algum site, ou que a gente mesmo envie dados para ele pela própria web. Então, o Arduino é muito versátil. Ele, como eu falei, já ele é um computadorzinho, ele é um mini computador, porque ele já tem todas as características que um computador tem. Apesar do nome ser microcontrolador, né, ele é, de certa forma, um computador, porque ele tem memória RAM, ele tem CPU e ele tem HD. Então, as características de um computador. Só que ele não tem tela, né? A gente precisa ligar uma tela nela. Então, você pode pegar um displayzinho de celular, por exemplo. O pessoal usa muito aquele do Nokia antigo, né? Aqueles tijolinho, aquele celular tijolinho. Liga nele, né? E aí você pode ler um sensor e mostrar nele o valor, ou mostrar um dado que você obteve de um site. E aí vai, né? Aí é o que a imaginação quiser fazer. Porque o Arduino não tem limite, galera. O Arduino, você imaginou, dá para fazer, né? Eu acho que tudo que todos os alunos vieram conversar comigo, é possível fazer isso, professor? Tudo que foi conversado até hoje é possível, né? Eu não me lembro de um projeto que era impossível, que eu cheguei a falar, não, isso não dá para fazer de jeito nenhum. Lógico que alguns mais elaborados, a gente fala, não, ó, dá para fazer, mas você vai começar fazendo uma parte disso, depois outra parte, aí você junta, né? Então é que nem com o Arduino. Quando a gente começa a mexer com o Arduino, a gente tem que entender, por exemplo, um sensor. Ou então eu vou aprender o sensor de temperatura. Porque só num sensor você vai aprender um monte de coisas que a gente pode fazer, né? Um monte de possibilidades ali.
Aí você aprende outro sensor, né, devagarzinho, e é gostoso ainda, né? O mais legal disso é que a gente aprende se divertindo, brincando. O Arduino é um negócio que é muito legal, né? É quase que um brinquedo, né? Para mim é um brinquedo na minha mão, né? Vira um brinquedo aí e a gente faz coisa profissional com brinquedo, né? Faz máquina, faz um monte de coisas aí. Só aproveitando o gancho, Jean, o professor Aloysio fez uma consideração na lista de presença, né, que foi feita ontem, e ele da área de tecnologia, né? Eu acho que é legal falar que dá para fazer muita coisa aí envolvendo outras áreas, principalmente, né? Logística, principalmente, né? Quando se tem. Já tivemos um projeto, por exemplo, aí de medição de espaço físico para armazenamento de caixas, né? Então, com o Arduino fazia a medição exata da caixa, usando o sensor ultrassônico, armazenava os dados, né, do tamanho da caixa e através de um formulário depois, né, do próprio sistema, colocava as especificações daquela caixa e gerava uma etiqueta para aquela caixa já automaticamente. Quando ele saía daquele espaço do armazenamento, também, aí ele dava a saída no estoque também, então é uma possibilidade, além de controle de linha de produção, né, saber calcular tempo, custo, perdas, então dá para fazer um projeto bem bacana envolvendo aí a área de logística, né? Só um adendo aí para esclarecer para quem é da área de logística aí. Que nem o Thiago falou, a área de logística, né? Mas hoje, qual área não tem automação? Se a gente fosse perguntar assim, que área que está sem automação ainda? Né? Que as máquinas não estão ficando automáticas? Na agricultura, os tratores, já tem trator que dirige sozinho, né? Colheitadeira automática por GPS. Na medicina, quanta automação a gente não tem, né? A gente vê aí, por exemplo, hoje anestesia, antigamente o médico dava a injeção de anestesia, né? Hoje ele liga uma máquina na pessoa, espeta lá a seringa, né? E aperta os botões, né? Não precisa mais ficar pondo a dose lá na seringa, cada X minutos lá espetar mais um pouquinho. A gente tem muita evolução em muitas áreas, em todas, né? Na verdade, todas. Áreas, a gente vê isso, né? Então, por isso que a gente traz, né, esse conhecimento do Arduino, porque ele é aplicável em qualquer área que existir. Então, o professor de matemática consegue usar, o professor de português consegue usar, né? Todos, na verdade. Não tem limite. O Arduino é sem limites. Bom, e o Arduino, gente, ele é fácil de programar. Então, mesmo que você não é da área, né, da informática, você pode começar por aqui, ó. Né? Na verdade, é um lugar para você se divertir. É o Tinkercad. Né? O Tinkercad é uma plataforma que você não precisa ter o Arduino. Então, para começar a programar o Arduino, eu não preciso ter ele. Né? Basta a gente acessar esse site, fazer um cadastro, e aí a gente entra lá, cria um novo projeto de circuito, e aí a gente vai poder arrastar o Arduino para a tela, colocar sensores. Lá tem dezenas de sensores que a gente pode utilizar, né? Todos que são mais utilizados no dia a dia, tem lá. Então você pode arrastar o sensor, aí você liga o fiozinho no sensor, né? Com um clique aqui, um clique ali, liga os fiozinhos, cria o programa do Arduino. Então, se você ainda não sabe programar, né? Está começando agora, né? Ou está no primeiro ano, ou é um professor de outra área que nunca teve afinidade com programação, gente, é muito fácil. Né? Precisa entrar lá uma vez para ver, porque parece até que é mentira. Mas a gente tem lá uma programação em blocos, né? São bloquinhos, e esses bloquinhos são tipo um quebra-cabeça, né? Esses aí que o Thiago está mostrando, né? Bem aqui do meu lado, ó. Esses bloquinhos aí, a gente vai arrastando eles, né? Colocando na parte da programação, e não tem nem como você encaixar um bloquinho que não dá certo com o outro. Então, alguns bloquinhos não vão se encaixar se ele não for o correto ali. E aí, a gente, encaixando em meia dúzia de bloquinhos, a gente consegue fazer um programa muito legal, tá? Então, normalmente, para você ler um sensor, é 1, 2 bloquinhos. Né? Depois, para você acionar um motor, um LED, é 1 bloquinho, 2, no máximo. Né? 2, eu vou falar que é 1. Um ou outro que vai ser 2. Mas a maioria é 1 só. Então, com um bloquinho, você já faz bastante coisa. Então, colocando ali o programa original que vem, ele vem com 4 bloquinhos, né? Com 4 bloquinhos, a gente já pisca um LED. Tá? É muito legal. Então, o Tinkercad vale a pena, né? Os meus alunos aí já aviso que, né? Eu já pedi para vocês criar a conta, né? Porque a gente vai começar, né? Na semana passada eu pedi para vocês criarem a conta. E eu acho que todo mundo já pode aproveitar hoje, né? A hora que terminar aqui
a nossa live, criar sua conta lá e dar uma brincadinha. Vamos falar também de uma novidade, né, que a gente vem falando já todos os dias aí do Arduino Week, que é o Arduino Uno R4, né? Foi lançado aí dia 25/3. Então, é a nova versão do Arduino. Então, aquele mesmo Arduino que a gente conhece, que é o Arduino Uno, a versão dele era Uno R3. E agora é o Uno R4. Né? Ele ainda está em produção, né? Mas a vantagem dele é que ele já tem Wi-Fi e Bluetooth. Então, como ele já tem Wi-Fi e Bluetooth, você não precisa espetar mais as plaquinhas do Wi-Fi, ou espetar, né, os fiozinhos para ligar o Bluetooth. Então, a gente economiza, sobrou mais portas, né? Porque a gente tem ali, ainda continua tendo as 14 portas digitais, as 6 portas analógicas, né, que dá aí, a gente tem em torno de 20 portas no Arduino. Então, dá para ligar muita coisa, né? Você vê 20 portas, dá para você ligar para quase 20 sensores, né? Ou motores, ou coisas aí. Alguns usam mais portas, mas a maioria deles usam uma ou duas. Né? Então, dá para a gente ligar muita coisa e fazer muita coisa aí, né? Esse Arduino que está chegando aí, que é o primo do ESP32, a gente fala também, né? É o ESP32, que de certa forma, não é Arduino, né? Mas é uma outra marca, mas que a gente pode programar igual o Arduino, usando a programação do Arduino, inclusive, o mesmo programa seu que serve para o Arduino, né? Provavelmente ele serve para o ESP32, serve já para o Arduino R4, né? Então, se você aprender isso aí, você já está aprendendo a trabalhar com todas as placas. Bom, outro detalhe, né? Esse detalhe é muito legal. Esse é um detalhe interessante, que se a gente acessar a página oficial, né, do Arduino, que é o arduino.cc, tá? O Arduino a sede do Arduino é na Itália, onde ele foi inventado, né, em 2015, e a gente tem diversos eventos aí pelo mundo. Esse mapinha que está aqui, né, eu peguei lá da página do Arduino. E esse mapa, ele mostra ali, né, quantos eventos tem em cada local. A gente está vendo ali perto do Brasil, está 51, porém, se a gente clicar, né, vai distribuir ali nos países, no Paraguai, na Argentina, na Colômbia, no Uruguai. E aí o Brasil é o que mais tem participação. São 39 locais de evento, né? Muito mais do que qualquer outro país aí. Chega até o dobro Vou arriscar falar o dobro aqui, né? Eu não vou lembrar agora, porque eu já vi isso faz uns 3, 4 dias. Mas eu arrisco a falar que o Brasil teve o dobro de eventos de Arduino do que qualquer outro país do mundo. E isso mostra, né, que a gente está no caminho certo, né? O caminho da automação, da evolução tecnológica. Né? Então, quem fala aí que o Brasil está ficando para trás das inovações tecnológicas, né? Eu acho que não. Eu acho que a gente está no caminho certo aqui, porque essa geração, né, que são vocês aí, que estão trabalhando firme nisso aí, né? A gente, vocês aí, que estamos fazendo esse mundo acontecer aí, trazendo muito mais robótica, né, para o nosso meio acadêmico. Então, os diversos eventos. E aí, nessa semana, né, a gente já teve aí alguns eventos. A gente tem ali o da segunda-feira, que na verdade foi transferido para sexta, né, junto com o Jorge. A gente teve, né, o Renato Paiotti, né? O Renato Paiotti, ele falou ali de diversas placas, falou de PIC, né, de Arduino. O Jaziel, né, falou ali do projeto de cores, né, produção por sistema de cores, muito legal, né, um projeto fantástico. Ontem à noite, o Rafael, né, estava aí com a gente. O Rafael apresentou lá o carrinho controlado por uma luva, né? Então, a gente, conforme a posição da mão, a gente controla o carrinho, muito legal, né? Um projeto ali simples, ele apresentou diversas coisas interessantes. Se alguém quiser depois dar uma conferida, tem lá no canal da Robótica. Todos os eventos ficam registrados no canal da Robótica. E vocês podem aproveitar e curtir, né, e compartilhar, e também, né, se inscrever no canal da Robótica, que você vai receber sempre todas as novidades. Hoje, né, a gente vai ter o Marcelo, que já está ali nos bastidores esperando a gente. E amanhã a gente vai ter o Jorge, né, e o Daniel também, que vão continuar essa conversa aí com o Arduino, demonstrando aí outros projetos, né, para a gente diversificar a forma como a gente enxerga essa placa.
Então, tudo isso tem no site da robótica, né? Tem lá, vocês podem acessar no site da robótica, vocês procuram lá por eventos 2023, né? Clica lá em Arduino Week, vocês vão encontrar todos os vídeos. Lá tem diversos projetos, tá? Todos os projetos que a gente está apresentando aqui, a maioria deles tem lá. Então, eu quero fazer o projetinho que eu vi do Jaziel. Eu vi terça-feira lá, eu adorei aquele negócio, né? Que mede a cor, que o ponteirinho aponta para a cor. Eu quero fazer. Tem o projetinho pronto aí, né? Inclusive, tem projetinho que já tem até kit pronto na Mamute. Né? Você quer fazer o projetinho do Rafael, por exemplo, já tem até o endereço para você comprar um kit lá que já vem todas as peças. Então, é muito legal. Né? E tem outros projetos também, né, que foram compartilhados. Se você quiser compartilhar mais um projeto seu, né? Desenvolveram aí um projetinho com Arduino, ficou bacana, né? O pessoal gostou, mesmo que simples, né? Por mais simples que seja. Manda para a gente, né? Envia lá a documentação, tira umas fotos, coloca no projetinho lá, manda para a gente que o pessoal vai poder montar, né? E compartilhar aí esse conteúdo. E agora a gente vai chamar o Marcelo, né, Tiagão? Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Seu microfone, Marcelo. Tá sem áudio, Marcelão. Agora foi? Boa tarde, Thiago. Tudo bom? Tudo bem. Bom, boa tarde, pessoal que está assistindo, né? Bem-vindos aí à nossa semana, que é uma semana vem de muito trabalho, né? Para a gente trazer as exposições do que está acontecendo com o Arduino. E eu quero agradecer ao Jean pelo convite. E eu vim trazer uma proposta aqui de levantar, vamos dizer assim, né, algumas questões e trazer umas propostas para a gente trabalhar na questão de desenvolvimento de raciocínio lógico e aplicar o Arduino com isso, né? Principalmente na questão do baixo custo, né? Quando a gente chega no Arduino, talvez o mais interessante dele é o baixo custo com relação a algumas plataformas que a gente tem aí no mercado, né? Então eu vou trazer algumas propostas, fazer um levantamento, né? E fazer um levantamento da questão de propor alguma plataforma de trabalho com o Arduino integrado aí com a parte de desenvolvimento móvel. E dá para fazer muito trabalho interessante, trabalhos pequenos e até complexos, né? E o Jean já falou bastante nessa questão do que a gente pode fazer com o Arduino. E vou fazer uma integração dos dois, trazer umas propostas para a gente levantar umas soluções, né, que a gente poderia levantar aí na parte de tecnologia e trazer o Arduino para a gente trabalhar em cima disso, tá? Pessoal, então eu vou trazer aqui a apresentação. Tá aparecendo em tela cheia aí, Jean? Tá sim, Marcelo. Bom, a principal questão aqui da primeira proposta, vamos dizer assim, né, que a minha ideia é fundamentar melhor isso daqui, seria trabalhar com um M-Learning no desenvolvimento de raciocínio lógico e programação. E a primeira proposta que eu trago é trabalhar com robótica no ensino fundamental, né? Principalmente no Fundamental 1, vamos dizer assim. Quando a gente trata de M-Learning, é uma forma de desenvolvimento, né, de aplicar a mobilidade no aprendizado, né? Então, essa primeira proposta é trazer o desenvolvimento de um aplicativo e ele vai fazer a comunicação com um robô controlado por Arduino. Então, esse desenvolvimento faz o que nessa ideia, né? Foi todo criado uma estrutura, que eu vou passar agora para vocês aqui, e a gente trabalhar a ideia de ter uma plataforma de desenvolvimento, principalmente trabalhando com infantil,
E aí entra a questão do Arduino, que a gente tem algumas plataformas aí, por exemplo, o Lego, né, que já faz isso, mas é um custo muito alto e fica muitas vezes inacessível para todo mundo, né? E a ideia é trazer uma linguagem de programação muito simples, fazer a integração dessa linguagem com o Arduino e possibilitar isso, talvez, numa aplicação em larga escala, né? E aí então, fica a minha deixa de proposta da tecnologia para trabalhar isso numa escala maior. Então, o que é a minha ideia? Trabalhar com desenvolvimento de raciocínio lógico, que é o mais complicado, né, quando a gente começa com programação. Eu sou da área de desenvolvimento, de programação, e eu sinto toda vez a gente pega os alunos, mesmo alunos mais velhos, né, que começa a programar e começam os desafios, né, para ele desenvolver o raciocínio lógico dele e aplicar na lógica de programação isso, como ele vai obter resultado da programação. Então, a nossa ideia aqui é trazer uma linguagem muito simples, visual, de fácil compreensão e começar o trabalho dessa programação lá no começo com as crianças, né? Que hoje nós estamos no mundo de tecnologia, totalmente desenvolvido na tecnologia, até puxando um gancho da fala do Jean, é difícil ver algo hoje que não está aplicado uma automação, né? Então, trazendo essa programação, essa automação desde antes, né, vai fazer com que essas crianças já tenham um acesso maior na programação lá na frente. Para quem for fazer um curso técnico e seguir na área de tecnologia, já tem um conhecimento mais solidificado e não vai sofrer tanto com esse desafio do raciocínio lógico e da lógica de programação. Então, essas é uma das motivações que eu estou trazendo aqui para a gente desenvolver essa plataforma. E qual que é o objetivo? Aliar a aprendizagem móvel no uso de dispositivos de baixo custo. Então, aqui entra o Arduino no baixo custo do controle, né, do trabalho dele, de fazer o controle, né, do hardware, e o hardware do smartphone, né? Hoje, trabalhando com Android, que seria um baixo custo aí, que a gente tem vários dispositivos em Android com custo muito menor de mercado do que alguns mais topo de linha, né? Então, é aliar esses dois. Aliar a aprendizagem móvel num baixo custo com o Android, por ser uma plataforma aberta, e o Arduino também, por ser uma plataforma aberta, nas duas questões, né? No hardware e também no software, né? Tudo que a gente desenvolve em programação no Arduino, a gente consegue trabalhar de forma aberta sem custo nenhum, né? Então, nós vamos ter uma linguagem desenvolvida para Android, e essa linguagem vai comunicar com um robô e vai interagir, né? E aí é aqui que entra a jogada de como aprender a programar lá no início, no comecinho, quando criança, né? No Fundamental 1. Então, nós temos que fazer, primeiro, a montagem do robô, que aí entra o Arduino como principal meio ativo ali, né, do nosso hardware, que vai fazer todo o controle desse robô, o desenvolvimento de uma linguagem e o desenvolvimento do aplicativo, que depois esse aplicativo vai fazer a comunicação com o Arduino. É a partir daí que a gente tem um conjunto, então, de 3 desenvolvimentos separados e vamos uni-los no aplicativo com a montagem do robô. Então, na montagem do robô, a ideia é que, em primeira instância, seria um carrinho. Nossa, mas um carrinho pode considerar um robô? Pode, a partir do momento que nós temos algo controlando, né? E o Arduino, o foco dele é controlar alguma coisa, nós temos um robô.
Nesse caso aqui, o que a gente está precisando, vamos trabalhar nessa montagem, tá? Nós temos um Arduino, por cima dele aqui tem um shield, que é uma peça que a gente pode adquirir à parte, né, do Arduino. E esse shield, ele é encaixado, então se a gente acompanhar as pinagens aqui, ele encaixa exatamente na mesma pinagem do Arduino. Então, ele vai acoplado em cima do Arduino. Então, onde a gente está vendo essa pecinha aqui, é aquela peça onde que vai o USB do Arduino. Então, o Arduino está realmente conectado aqui embaixo desse shield. Além desse shield, para que ele serve? Esse shield aqui, em específico, ele trabalha com um controle de 4 motores, tá? Vale dizer que os motorzinhos são esses. No caso aqui da montagem, estamos trabalhando com 2 motores, né? E esse os amarelinhos ali, né? Isso, os amarelinhos são os 2 motores e de corrente contínua, né? O que significa isso? Se a gente dá energia para eles, ele vai rodar em 2 e para de rodar quando a gente corta. Enquanto esse controlador que está ligado aqui, um robô, um motor ligado por esse fio azul, vai ligado aqui, e o outro motor está ligado por esse fiozinho laranja. Então eu tenho 2 motores ligados neste controlador aqui de motor, nesse shield. E uma roda dele é uma roda falsa, né, que a gente chama de roda boba, né? Ou seja, o que vai realmente manipular o robô para quando ele vai para frente, para trás e faz as viradas, são os 2 motorzinhos, né? Que são esses amarelinhos aqui com o pneu. Além disso, eu tenho um módulo. Como esse caso ainda não é o Arduino mais novo, né? Não é o 4, então a gente tem que usar um módulo de Bluetooth à parte, né? Eu fiz a ligação do módulo Bluetooth, que é esse H5 aqui. Esse módulo poderia estar soldado direto na placa. Mas aí depois que você solda, ele fica, né, vai ficar soldado ali. Então eu deixei ele separado para ter um uso em outros demais placas, se necessário, né? Essa projetinho depois, né? Tirar ele aí. Isso. A gente usa normalmente, né? A gente não sai soldando, né, Marcelo? Se você soldar, depois fica difícil você tirar o componente, né? Então a gente costuma usar protoboard ali. Até se errar uma ligação ali, você tem que mexer tudo de novo, né? Então é mais fácil fazer o teste fora da placa, né? Dessa forma aqui, sem a solda. Ah, não, eu vou realmente montar isso de forma definitiva. Aí é interessante você passar para a solda, né? Então, esse pequenininho amarelo aqui é uma protoboard, é uma mini protoboard, onde ela vai fazer o auxílio da ligação dos fios, e esses fios eles estão ligados no Arduino, tá? Então a gente segue com o fio verde e o azul, e o preto e o branco eles estão ligados direto aqui no Arduino, na placa. Eu poderia, se fosse usar a solda, né, utilizar direto a ligação no shield também, porque o shield, como ele está conectado naquelas pecinhas pretas, né, ele está encaixado realmente ali, vai passar a energia da mesma forma. Então eu poderia também ter usado essas peças, a pinagem do shield, para usar a pinagem aqui do Bluetooth, tá? Como se eu estivesse realmente ligando direto no Arduino. Eu poderia ligar aqui pelo shield. A única coisa que a gente tem que lembrar quando usa um shield é que ele usa determinadas portas já do Arduino, e aí a gente tem que ter cuidado de não dar bate de porta, né? Acabar não usando a mesma porta que aquele shield está utilizando. Senão ele vai fazer o uso da porta. Eu estou querendo usar a mesma coisa que eu querer ligar 2 sensores na mesma porta. Pode dar um problema ali e não ter como fazer o uso da mesma porta. Então a gente tem que pegar o manual do shield e verificar quais portas estão em uso e quais eles deixam disponível para fazer o uso, por exemplo, aqui do Bluetooth, né? O Bluetooth eu vou comunicar ele com 2 portas
com a TX e RX. Então ele vai trabalhar de forma serial aqui com o Arduino. A gente tem vários módulos, várias formas de ligar. Poderia, ao invés de ter usado um Bluetooth, eu poderia ter usado um Wi-Fi, um módulo Wi-Fi também, não tem problema nenhum, tá? É que eu achei que o Bluetooth ele casa bem aqui com o dispositivo móvel, né? Ele fica claro que a gente tem uma certa distância a ser respeitada, né? Porque se a gente, apesar do Bluetooth hoje ele atingir uma distância boa, né? A gente não consegue estar um num cômodo bem longe, o outro né, para fazer o controle, né? E para fazer a ligação. Então a ideia é que a gente tenha um dispositivo móvel na mão, controlando esse carrinho, só que ele não vai ser um controle baseado naquela ideia da luva, né? Que eu tenho, como se ele fosse um controle remoto do carrinho. Esse controle que vai ser aplicado no carrinho vai ser através de uma linguagem. É aqui que entra a questão de como esse carrinho vai se movimentar, tá? Então, em primeira instância aqui, o que foi pensado? Trabalhar com símbolos. Então, nós temos alguns símbolos. E vai ter que ser respeitado como se fosse um programa mesmo. Então, eu tenho aonde começa o programa, o código, aonde encerra o código. Então, eu vou ter um símbolo específico para início do programa, que é de uso obrigatório, e um código, um símbolo, que seria o fim do programa, que também é de uso obrigatório. E o que esses símbolos vão significar? Como que ele vai comunicar? Ele vai comunicar com o robô passando apenas uma letra. Então é aqui que é a jogada. Passa uma letra para o robô sabe o que essa letra vai fazer. Então o Arduino vai ter a programação do Arduino lá também. E nessa programação do Arduino, ele vai pegar essa letra e verificar o que ele tem que fazer. Tá? Então, quando eu uso o símbolo da setinha aqui, significa que eu quero mover ele para frente. Então toda vez que eu mandar a letra C, ele fica andando sempre para frente? Não, a ideia é o seguinte. Eu mandei um C para o robô, ele vai ter o deslocamento de um tempo só. Então, ele desloca, por exemplo, 1 segundo para frente. Então, toda vez que eu mandar um comando para frente, que vai ser transformado na letra C, que o Arduino vai receber a letra C, ele anda esse pouquinho para frente com o robô. Marcelo, ele aciona... Então, se eu quisesse andar um pedaço, eu colocaria vários desses. Vários desses. Essa que é a ideia. Maior. Eu quero andar 2 vezes para frente. Então você coloca 2 setinhas dessa, ele vai mandar 2 letras C, o Arduino vai movimentar, acionar os 2 motores traseiros, né? A gente poderia ter um carrinho com 4 rodas também, né? Então ele vai acionar as 2 rodas, deslocar o carrinho para frente em 2 vezes. Se eu colocar 3 vezes, ele vai 3 vezes. Essa que é a ideia. Por que foi a ideia de não fazer como se fosse um controle remoto? Para exatamente simular como se fosse um programa. Então a criança, a hora que ela pega isso daqui, ela começa a entender exatamente essa questão. Então, para mim ir para frente 3 vezes, eu coloco 3 vezes a setinha para frente. Para mim ir para trás, eu coloco 3 vezes a setinha para trás. Então, a quantidade de vezes que essa setinha for aparecer é a quantidade de vezes que ele vai se deslocar por um tempo, tá? E aí, cada um desses símbolos foi transformado, então, numa letra, para facilitar a comunicação com o Arduino. Então, o Arduino, ele recebe a letra e, de acordo com a letra que ele recebeu, é o motor que ele vai acionar. Para frente, ele roda os 2 motores por um sentido, para trás, ele roda os 2 motores para o outro sentido, ele inverte o sentido. Então, os 2 pneus rodando no mesmo sentido, para frente ou para trás, é onde que ele vai deslocar esse X tempo. E quem é que cuida
do quanto tempo ele vai ficar acionado, esses motores, para fazer o deslocamento, ficou a cargo do dispositivo móvel e não do Arduino. O Arduino só recebe a letra e aciona o motor de acordo com a letra que ele recebeu. Então eu tenho aqui, ó, virar para a esquerda. O que eu faço? Travo um motor e aciono só um. Então acionei o motor da esquerda, ele vai fazer, eu travei o motor da esquerda, ele vai acionar o outro motor, então ele vai, conforme ele gira um pneu e o outro pneu fica parado, a roda boba vai jogar para o lado que eu quero virar. Então o que é a ideia aqui? A gente ter o movimento para frente, o movimento total de 90 graus para a esquerda, total de 90 graus para a direita, e para ele ser permitido a fazer curva, ele vai virar em 60 graus. O problema maior aqui é quanto tempo a gente deixa para ele atingir os 60 graus, né? Então, o que foi feito aqui na solução? Quando eu mando um E, foi feita uma medição de umas 5 vezes, né? Dele fazendo a curva. Quanto tempo ele leva para completar, fazer os 90 graus completo? E depois divide em graus e aí a gente tem os 60, né? Conseguiria atingir os 60. Então, se ele leva lá, um exemplo, né? 1,5 segundos para 90 graus, na outra vez que a gente mediu, ele levou 1,8, na outra vez ele levou 1,6, a gente faz uma média desse tempo, de quanto ele levou para os 90, e depois eu consigo virar quantos graus eu quero através dessa média. Eu quero atingir 45, então você deixa metade do tempo do 90. O robozinho vai atingir os 45 graus, girando ou virando para a esquerda ou para a direita. É uma forma aí que a gente utilizou para poder atingir os 60 graus, para permitir com que ele faça curva e não só vire realmente, né, para a direita ou para a esquerda. E falando em programação, nós começamos aqui com uma das maiores dificuldades que os alunos têm, que é para entender a estrutura de repetição. E na ideia aqui dessa linguagem, foi adicionado, então, 2 símbolos, um de início de repetição e um de fim de repetição. Então, se eu quero que o carrinho vá 4 vezes para frente, o que eu faço? Coloco um símbolo de início de repetição, seleciono que ele vai ser ajustado 4 vezes, ou seja, ele vai repetir 4 vezes, coloco a setinha de ida para frente, coloco o fim da repetição. Então, ele vai andar 4 vezes para frente, baseado nessa repetição. E isso facilita muito para entender como que uma estrutura de repetição vai funcionar numa linguagem realmente de programação. Lembrando que a gente tem que ter o início da repetição, né, o início do loop, e o fim do loop. Se eu não marcar um ou outro, coloquei o fim do loop sem marcar o início, vai dar erro no código. Coloquei o início, porém eu não fechei, vai dar erro no código também. E esse código, essa linguagem, né, aplicando uma pilha de comandos nela, a gente consegue também ter um loop dentro de outro loop, né? E aí a gente entra com uma estrutura de repetição dentro de outra estrutura de repetição. E dessa forma, foi uma forma que, no meu entender, facilita para a criança, quando ela está começando, né, a começar a desenvolver o raciocínio lógico. Porque ela pode programar, colocar lá o símbolo verde 4 vezes para cima e o símbolo vermelho, ele está andando 4 vezes para frente. E conforme ela vai observando isso, ela também consegue desenvolver que ela pode repetir esse símbolo 4 vezes para frente. Então, ela começa aqui que é o ganho do raciocínio lógico e não somente da programação. O símbolo de play aqui
ele executa o código. Então, o que ele faz? Faz a validação se tem todos os símbolos, né? Se o símbolo de início está realmente no início, se é o primeiro símbolo do programa. Se o fim é realmente o fim, o símbolo, o último símbolo do programa. Se eu tenho os outros símbolos internos, se utilizou ou não o loop, né? Então, se ele coloca uma estrutura de repetição, todos os comandos que estão entre o início da estrutura de repetição e o fim vão ser repetidos X vezes, né? De acordo com quantas vezes a gente permite que esse loop vai ser marcado aqui. Então, ele vai fazer isso de forma frequente, né? Então, se eu tenho lá um comando, o loop, fim do loop, o resto do comando, ele vai repetir isso aqui algumas vezes e depois ele continua o programa. Da mesma forma que acontece numa programação, numa linguagem de programação que a gente usa aí recorrente no dia a dia. E a pazinha, que é a vassourinha, ela limpa todos os comandos da tela, né? O que seria o aplicativo? Vamos trabalhar com o envio de comandos por voz. Então, isso facilita a acessibilidade, né? Onde poderia colocar lá, mover para trás. Aí ele vai inserir um símbolo de mover para trás. Virar à esquerda, não tem como fazer também toda essa programação por comando por voz. Eu também tive a ideia aqui de deixar um sisteminha aqui para calibrar as velocidades dos motores, né? Então a gente pode calibrar, porque às vezes qual o problema grande que teve utilizando especificamente nos meus testes esse controlador, a distribuição de carga entre eles. Muitas vezes eu tive que rodar esse aqui com uma frequência de velocidade menor que o da direita, com uma velocidade menor que o da esquerda. E aí isso eu permiti ele fazer a calibração através do software. Então, esse envio de comandos aqui de calibração, eu consigo setar qual a velocidade que eu quero para cada uma das rodas. Então, eu mando isso para o Arduino, e o Arduino já alteraria a velocidade em específico ali de cada roda. Marcelo, ao substituir a bateria, né? Dependendo da bateria que a pessoa usar, já vai... Às vezes é preciso fazer uma calibração, né? Já vai dar diferença. Essa que é a ideia. Essa ideia aí. Porque como aqui a gente está trabalhando com uma bateria daqueles aeromodelo, né? É uma bateria de alta performance, o motor vai ter uma velocidade muito superior do que se a gente trabalhar com pilha, né? Uma de 9 volts, por exemplo. Né? Ou uma de 9 volts. Essa daqui, por mais que ela entrega a mesma voltagem, o controlador vai ter o cuidado de fazer isso, né? O motor aqui, o controlador de motor, mas ele nunca chega realmente à mesma voltagem aqui, né? Então, realmente, eu tive essa ideia de anexar um calibrador e a gente pode passar várias informações aqui, né? Além só do controle ali, eu quero informações extras que eu posso comunicar com o meu Arduino. A gente pode trabalhar nesse menu aqui dessas configurações. Então, isso daqui fica em aberto para, além da linguagem, a gente poder passar algumas configurações extras para esse menu. Então, o que foi a ideia do desenvolvimento do aplicativo? A gente teria aqui uma toolbar, né, uma barra, que ele vai ter todos os símbolos disponíveis. E aí, onde que entra a jogada do desenvolvimento da linguagem, que parece que falando não fica muito claro, né? Imagina que o professor faz o pedido para o aluno lá, a criancinha está aprendendo a trabalhar, então ela tem ou um smartphone ou um tablet na mão, e aí o professor fala, ó, esse carrinho aqui vai ter que andar e fazer um quadrado.
Então, ou seja, ele tem que sair de um ponto de origem, andar no modo de um quadrado e voltar para o ponto de origem, né? Então, ele sai aqui do pontinho, anda, faz o desenho do quadrado e volta para o ponto de origem. O que a criança poderia usar? Como a gente está tratando de programação, obrigatoriamente tem que colocar o símbolo de start. Então, ela põe o start. Então, para a gente partir aqui dessa parte. Ô, Jean, o mouse aparece aí para vocês? Tá aparecendo sim, Marcelo. Então, ele vai para frente a primeira vez, né? Então, eu coloco aqui para ele ir para frente. E onde que entra a calibração? Eu posso marcar quanto tempo esse para frente vai usar. Se eu deixo ele 1 segundo, pode ser que ele anda só um pouquinho. Se eu marco aqui que o para frente lá no Arduino eu quero que ele desenvolva 2 segundos, então ele iria para frente, andar mais para frente um tempo maior, né? E aí, dependendo da calibração que está lá no motor, a gente vai ter aqui ou uma setinha, ou 2, ou 3 dele andando para frente. E aí, com essa forma, o que a gente pode ter? Ou um quadrado, né, num espaço percorrido maior, esse para frente maior ou menor, e vai de acordo com a calibração. Então, esse calibrador acaba ajudando muito nisso, né? Exatamente nessa questão de quanto o carrinho vai andar ali. Então, para formar o quadrado, o que é a ideia? Ele andaria aqui, um para frente, vira 90 graus à direita, vai para frente de novo. Quando ele atinge aqui, ele vai virar 90 graus à direita novamente. Então, ele desce, vai para frente de novo, vira 90 graus, vai para frente, vira 90 graus, ele está reto aqui no ponto de origem e termina o programa. Quando a criança coloca no play, tendo o start e o fim certinho aqui, ele vai validar os comandos. Então, ele vai passar do start para frente, aí o carrinho manda o comando do Arduino para ir para frente, que eu acho que, se eu não me engano, aqui é o F, né? Então, ele, é o C, né? Ele mandou o C para o Arduino aciona as 2 rodas e vai o carrinho andar para frente. Aí ele pausa um pouquinho, passa para o próximo comando. Passou para o próximo comando, é o virar à direita em 90 graus. Então, ele manda para o Arduino o comandinho R. E o Arduino recebeu o R, ele vai acionar, travar o motor, acionar o outro. Então, ele vai fazer com que o carrinho vire 90 graus para a direita. Então, ele está parado aqui ainda, né? Vem para o próximo comando, vai para frente. Aí ele anda para frente de novo. Ficou meio clara a ideia, Jean? 100%, Marcelo. 100%. E aí, qual que é a ideia aqui? O código tem erro? Não, né? Ele vai para frente, vira, vai para frente, o código vira. É em linha, né, Marcelo? Só pra, ele vai de 1 em 1. Dúvida, aí chegou aqui no fim. Vem por linha, né? Isso, chegou no fim aqui, ele passa para o próximo. Aí ele vem para cá, para cá, para cá, para cá. Terminou aqui, ele passa para o próximo, até encontrar o final dele. Então, essa tela aqui pode ser infinitas de código, né? Isso, ele pode continuar aqui. Vou fazer 3 vezes esse quadrado. Então, ele pode... faço o quadrado. Cheguei na origem, eu quero mudar, fazer um círculo. Aí você tem que trabalhar com esses outros 2 aqui, que seria os de 60 graus, né? E calibrando ele. Porém, esse código pode ser melhorado. Se a gente analisar aqui, ó, ele foi para frente e virou 1, 2, 3, 4 vezes. Então, o que a gente poderia fazer? Colocar o início de loop aqui. Então, ao invés de vir para frente direto, ele receberia um início de loop. E marcar, a hora que eu seguro o botãozinho do loop, eu marco lá quantas vezes eu quero repetir. Eu colocaria 4. Ou eu poderia também acionar aqui pela voz, tá?
clicaria aqui no voz, ele iria abrir aquele comando de voz do smartphone para aguardar a gente falar. Eu poderia colocar ir para frente. Aí eu teria o loop, o ir para frente entraria aqui na frente, né? Aí eu poderia acionar de novo, clico de novo, virar à direita. Então ele colocaria o para frente, virar à direita dentro do loop. O próximo comando, o fim do loop e o fim do programa. Então eu conseguiria reduzir isso aqui, sairia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comandos para 1, 2, 3, 4, 5, 6 comandos. Então é aqui que é a grande jogada do raciocínio lógico, né? A gente conseguiria fazer uma repetição ali e cair de 10 comandos para 6. Ah, não faz muita diferença, mas num código fonte faz. Faz. Né? Faz. Então, professor... Lá na programação do dia a dia, vai dar uma diferença grande, né? Vai. O professor que fosse, então, na verdade, ele iniciaria primeiro assim, né, Marcelo? Isso. O aluno ter a visão ali da caminhada do carro, mais simplificada, vamos falar. E depois ele pode implementar numa outra aula o loop, né? Pode implementar o loop. Ele vai pegar essa lógica do loop. Aí consegue fazer muito mais movimentos, né? Com pouquíssimo código. Em pouquíssimo código. Muito interessante essa ideia aí. E uma criança, quando ela consegue fazer um loop desse, abre uma mente, né? Abre uma visão. A jogada isso, aqui né? É a criança enxergar tudo, isso. Né? Enxergar essa questão do loop. Muda muita coisa, né? A gente que está aqui, né? Que já sabe disso. Que já são professores. Agora imagina o ganho, Jean, que a gente tem disso. Lá na frente, essa criança já sabendo fazer o loop. Porque chegar no técnico, tá arrasando já. Tá arrasando, porque é difícil, a gente fala comando for, né? É difícil vai fazer gerar uma repetição. É difícil entrar isso na cabeça. E nós passamos por esse processo também quando nós aprendemos lá atrás. Com certeza. Né? Essa dificuldade de fazer um comando for, fazer um comando while. E aqui, de forma visual, ele consegue adquirir isso. Fantástico. De forma simples e visual. Lúdica, né? Lúdica. E são simples, né? São comandos simples. Não tem nada de avançado aqui. E o mais legal é isso, né, Marcelo? Não ficou uma tela poluída, ficou extremamente simples, né? Porque para criança tem que ser e a gente fala criança, né, Jean? Mas se a gente for pensar numa terceira idade aí que tem dificuldade com tecnologia, é uma ideia de aplicação também, né? Fantástico, né? Fantástico. Para a pessoa começar a entender, né, o processo de como é que um código é executado. Fantástico. E o que é interessante aqui? Vamos supor que, caso ele esqueça de colocar o start, que é o primeiro elemento, a hora que ele clica aqui no play, vai ficar vermelho, porque vai falar, ó, aqui tá com erro. Então, enquanto ele não ir lá e não inserir o start, ele não vai conseguir executar o código. Ou se ele põe o loop, o começo de loop não põe fim. A hora que chega no loop ali, ele vai validar. Ó, tem um erro aqui, ó. Você colocou, fica em vermelho, né? Ficaria vermelho aqui. Entendi. Então, significa que aqui teria um erro, porque você colocou um início de loop, mas não fez o fim. Ou ao contrário, né? Coloca o fim e não coloca o começo. Ele geraria um erro ali também. Ou esqueceu o final, também geraria um erro, né? Porque está com erro de código. Se a gente abre um if, abre as chaves, põe os comandos dentro do if e não fecha as chaves, vai dar problema, né? Exatamente. E aqui vai funcionar do mesmo jeito. Então, essa que é a ideia, de fazer essa brincadeira de código, né? Daquela, subconscientemente, né? Ou conscientemente, a pessoa vai pegar a ideia de algoritmo, né? Porque um algoritmo, a característica dele, a gente sabe que é ter começo e fim. Isso. E o que é tem fim. Né? Então a grande jogada do pensamento dessa plataforma aqui, do desenvolvimento disso? É a gente conseguir... É um pré-código, um pré-bloco, né? Porque muitas vezes a gente inicia a criança nos blocos, e mesmo
a programação em bloco, às vezes fica um pouco difícil. Assim, principalmente para um fundamental, né? Para um fundamental. A ideia do bloco ali ainda não é, né? E essa aí ficou muito mais abstrato, né? Fica abstrato. Então, e dá para a gente propor essa plataforma aqui, e depois, tá tudo, montou, tá tudo funcional, dá para escalar isso, a gente pode trabalhar com o nosso grupo de robótica em escolas né, do estado, aplicar isso daqui, né? E trazer essa galera para a tecnologia, né? Na verdade, porque quanto antes a gente inserir na tecnologia, melhor para a gente da área de tecnologia, né? E melhor para essa criança no futuro dela, né? Se hoje o mundo já é cheio de código, imagina no futuro de uma criança que vai ser daqui 20 anos, por exemplo. 15, 20 anos que ela vai estar no mercado profissional. Né? Quanto que vai valer isso? Né? Quanto que vai... Porque hoje, né, todo mundo usa equipamento, né? A gente falou lá da automação, né, você reforçou aí. Imagina que daqui a alguns anos tudo vai ter código, né, pessoal? Tudo. Seu carro, sua geladeira, tudo vai... Só vai aumentar. A internet das coisas está aí, né? Internet das coisas. Isso é uma internet das coisas. Internet das coisas realmente mais assim? Inclusive daria para aplicar aqui, né? E só para a gente entrar um pouquinho na parte do Arduino mesmo, porque isso daqui é o desenvolvimento do aplicativo, e lembra que ele vai mandar aqui a letrinha para o Arduino, né? Então ele manda a letra e o Arduino vai decodificar. Eu trouxe de forma bem simples, para ficar o mais simples possível para trabalhar, um código do Arduino, sem estar ligado com o Bluetooth, tá? Só para a gente ver como que ele faria, mais ou menos aqui, essa questão dos acionamentos dos motores de acordo com a letra que ele recebeu. Aqui ele está trazendo a inclusão da biblioteca deste shield que foi utilizado, lembrando que cada shield se comporta de um jeito, cada um tem a sua biblioteca, né? Poderia ter usado o Ponte aqui, mas eu optei pelo motor, que a ideia era trabalhar com 4 acionamento dos 4 motores, né? Mas aí na montagem mesmo acabou ficando o opcional de menos trabalhoso trabalhar com uma roda boba e os 2 motores, principalmente para a questão da calibração. E aí eu acho que isso envolveu muito forte a questão da bateria, né? Do uso dessa bateria de uma escala maior aqui. A ideia dela foi realmente usar uma bateria mais potente pela questão de tempo de uso do carrinho, né? Ele conseguir fazer mais uso disso aqui. Por exemplo, você vai aplicar numa sala com 15 crianças, todas elas vão querer participar, né? A tarde inteira, né? A tarde inteira. E aí entra, Jean, umas questões assim, né? Umas abordagens que eu vou trazer para frente. De onde que a gente pode aplicar além do quadrado aqui, né? Porque o quadrado é uma coisa simples, né? Vou passar para o código do Arduino aqui. A gente deu um start aqui somente na serial, para trabalhar direto com a serial, passando a letra pela serial, né? Para ficar de fácil entendimento aqui para quem está começando, né? Então, o que é a ideia? A gente verifica se a serial tá livre lá, né? Se ela está disponível. Se ela tiver alguma coisa, ela faz a leitura e joga num caractere aqui, né? no inteiro, né? Então ela conseguiu jogar para o inteiro. E esse caractere aqui vai entrar no switch. Apesar que eu acho que eu coloquei inteiro ali, era melhor caractere, né? Alguma coisa nesse código não tá muito 100% não. Agora que eu fui ver aqui. Então a hora que ele recebe a letra, seria caractere aqui, né? Ele cairia num switch, e esse switch é o que vai controlar através dos cases o que o motor vai fazer. E aí entra aqui a questão das velocidades que seriam calibradas
lá pelo excepcional. Só que esse código está simplificado, então ele não vai sofrer essa calibragem, né? Sim. Então aqui, ele recebeu a letra C, é para ele ir para frente. Então ele seta a velocidade dos motores, e aí ele joga lá, dá um run no motor, passando o forward, né? Esse motor vai rotacionar e jogar o carrinho para frente. Se ele receber, caso ele recebe um B, quer dizer que ele vai para trás. Então ele daria um backward aqui. E essa programação, pessoal, de forward, backward, é de acordo, né? O run e o set speed é de acordo com o shield que eu estou utilizando. Poderia estar usando um outro shield e entraria uma outra programação, tá? Ou até um digital write mesmo, né? Ou direto no digital write ali, se não estiver usando um shield, né? Que provavelmente seria um caso mais adequado aqui, né? Da gente usar uma ponte ali ao invés de usar o shield, né? E aí, vamos supor aqui no caso de virar à direita, ele trava um motor e solta o outro. Então ele vai conseguir fazer o 90 graus, porque uma roda travada com o release nela, ela fica parada, ela não roda. Conforme ele roda a outra, então ele força o carrinho a virar num sentido. No caso aqui ele vai virar a 90. Esse carrinho é tipo tanque de guerra, né? Ele tem um movimento tipo tanque de guerra. Exatamente. E aí ele travando aqui, eu consigo fazer os 90 graus, né? E o que depende? Mas aqui a gente não está medindo, lembrando que não está com medida de tempo, então ele vai ficar rodando aqui, se eu coloquei o B, ele vai ficar rodando um tempão aqui, né? Aí vai depender da gente colocar um delay aqui por fora, né? Só que lembra que quem controla nesse caso seria a configuração aqui, ó. Esse calibrador serviu exatamente para isso, para não ficar mexendo no código do Arduino. Imagina toda vez que tem que mexer no motor, vem aqui, muda o código do Arduino, aí tem que colocar o código dentro dele, embarcar o código, testar o código. Ah, não deu certo, volta aqui, mexe no Arduino, embarca o código, testa o código. Fica um trabalho muito grande, né? Nossa. É mais por isso que veio a ideia do calibrador. Cada vez que aí você eu trocar faço a bateria, isso via software. você trocar o motor, né? Você calibra direto o motor, aqui. Trocou a bateria, mudou a bateria, né? Vai ter que ter essa mudança. E essa calibração, né, seria inviável. Já a pessoa ter que editar o código, ir lá, pegar o Arduino, tirar do carrinho, né? Levar lá perto do computador, espetar no USB, recarregar o código. Então, a calibração... E ainda tem que ficar desligando o Bluetooth, porque o módulo Bluetooth não pode carregar com ele ligado. Exatamente. Então vai lá, desliga o Bluetooth, tira o Arduino, põe no USB, carrega ele, volta lá, liga todos os fios do motor, fio... É um trabalho muito grande, né? E outro, você ficar fazendo isso várias vezes, né? Então aí você faria uma vez só. Faz uma vez só. Né? Seria E a calibração vindo pela serial. Então você recebe a calibração e modifica as velocidades aqui e o delay de cada movimento pela serial. Que legal. Facilita muito. Então foi uma ideia que me pintou assim porque eu realmente estava fazendo dessa forma. A hora que eu cansei. Acredito que a sua ideia foi no desenvolver, né? No teste. Você cansou de testar ali. Foi. Alterar. Ó, vou fazer a configuração, pô. Aí eu não altero mais nada. Foi exatamente ali, a hora que eu vi que eu já tinha feito vários testes. E para cada letra, eu tinha que manipular isso várias vezes. E aqui, né, o set speed, por exemplo, o set speed do motor 1, ao virar à direita, eu mantenho só o do motor 1, o do motor 2 não tem. Então foi mais fácil eu jogar isso no software. Foi mais fácil jogar no software do que ficar toda hora indo lá e calibrando na mão, né? Porque você vê, 90 não deu, vou lá e altero um pouquinho. Nossa, 100 tá muito, tem que ser 95. Então chegou num momento que tava muito... O custo
de tempo, né, de ficar trabalhando nisso, era muito grande. E aí foi a ideia desse calibrador aqui. Então esse calibrador me joga as variáveis, as possíveis variáveis de modificação, jogando a calibragem aqui. Ficou muito mais fácil de trabalhar. Fantástica ideia. E outra, isso é legal, né? Que a gente falou, que é o propósito dessa semana do Arduino, é a gente compartilhar esse conhecimento, né? Que nem eu mesmo, se eu fosse montar esse projeto, eu não ia pensar nessa calibração de começo, Marcelo. Então. Eu ia passar pelo mesmo processo que você passou aí, de a hora que começasse a testar, ficar cansado, falar, não quero mais testar desse jeito. Vou fazer um testador, né? Um configurador à parte, que eu já configuro pelo próprio aplicativo e não fico mais mexendo no programa do Arduino. Então, é mais fácil. Legal, né? E esse compartilhamento de experiência, é isso que o Arduino Week traz pra gente. Né? Fora essa questão de... Para mim, já valeu muito a pena de eu ter visto isso aí que você falou. E agora, quando eu for fazer alguma coisa com o carrinho, já estou pensando nisso. Ô Jean, e vamos mais longe, ó. Programar no Android, a gente tem que saber Java, né? No caso do nativo, ou vou ter que ir para um React Native com JavaScript, ou vou ter que ir com Dart, com Flutter. Nossa, vou ter que me dedicar muito tempo. Ou Kotlin até, né? Para trabalhar nativo também. Ter que me dedicar muito tempo na programação. Não, mas a gente tem o Codler, que já tem aí é a outra proposta que eu ia trazer, né? O Codler, ele tem já um plugin para trabalhar direto na serial com o Arduino. Tem mesmo. Então, o que facilita também, né? Isso? Essa calibração, você faz o código uma vez no Arduino e joga tudo para o software. Aí você deixa lá para a parte do... trabalhando na comunicação lá. Você resolve tudo em vários tipos, né? Em vários tipos de projeto, você pode resolver dessa forma. Você faz no aplicativo. E aí o aplicativo que cuida da calibração e manda o que você tem. Você não precisa ficar no liga Arduino, desliga Arduino, que é um problema também, né? Toda hora fica liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Uma hora você não se atenta, tá com o Bluetooth ligado ali, pode ser que dá um curto, né? Porque o Bluetooth, ele exige que... Se o Bluetooth estiver ligado, o Arduino não consegue embarcar. Ele não consegue receber, porque ele tá usando a serial, né? Tá usando a serial, você não consegue embarcar. E aí numa dessas você liga... Ou pior, né? Eu tive essa péssima experiência de, ao utilizar essa bateria, esquecer de desligar ela. E aí deu uma sobrecarga. Eu perdi o Arduino por isso. Perdeu o Arduino? Perdi o Arduino, porque ela estava ligada, a bateria, e eu alimentei ele no USB. Eu perdi o Arduino. Aí, ó, mais uma experiência, né? Compartilhada com a gente. Então, para não ficar nesse liga-desliga, usa o Codler, que é a programação em blocos. Para quem está começando, usar a programação em blocos no Tinkercad vai ser muito parecida com a do Codler, né? Então, o mesmo tipo de programação, né? É a mesma coisa. Então, você já pode até montar o software lá, de forma que você vai calibrando o Arduino de uma forma... Você faz o básico nele, para não ter que ficar mexendo nessas calibrações, você pode usar ali a parte de aplicativo. Fica mais fácil do que você ficar embarcando o código no Arduino, né? E a hora que você quiser montar outro carrinho, né? Vamos supor, você quer montar mais um. Já está pronto. Basta você embarca só. Transferir o código e regula, né? Calibra, né? No aplicativo. Até porque... Se você monta um carrinho com uma bateria de 9, uma bateria mais potente, um outro com 4 pilhas, cada um vai estar numa velocidade, vai estar numa calibração diferente. Aí imagina você ter que ficar achando a calibração certa para aquele Arduino naquele momento. Então, isso facilitou muito para a gente isso daí. Fantástico. Então, assim, na hora de trabalhar com... Quando eu pensei nessa calibração pelo Android, aí me veio e falei, nossa, olha o tempo que eu perdi fazendo a calibração de mão a mão ali no Arduino, toda hora, embarca e desembarca. E no outro dia você podia ter que arrumar de novo, né? Ainda tem isso também. Se a bateria descarregou um pouco, no outro dia pode mudar um pouco.
Fantástico. E aí eu vou trazer umas abordagens de proposta de onde aplicar, porque a gente viu só o quadradinho, né? Que era muito simples. Olha que soluções interessantes que o professor pode aplicar para a criança. Levar o robô de um ponto a outro numa sala. Por exemplo, põe as cadeiras e as cadeiras ficam de obstáculo. Ah, você está nesse ponto, você tem que chegar na outra parede, desviando de X cadeira. Então ele vai ter que pensar no trajeto que ele vai ter que fazer, montar a programação do trajeto e ir testando se aquele trajeto funciona ou não, que é o que a gente faz no dia a dia da programação. Né? Percorrer um cenário pré-montado, que o robô passe por determinados objetos, determinar a melhor rota para um percurso. Né? Seria que um algoritmo, você põe lá 4 objetos que ele tem que atingir e cada aluno vai desenvolver de uma forma, né? Que bacana. E trabalhar com jogos educativos foi a ideia de onde aplicar esse projetinho aqui, esse programa de Android com o Arduino aqui. Aqui tem umas ideias também, ó, fazer de percurso, né? Esse aqui do modelo de escadinha, né? É cheio de loop, né? Eu acho que eu tenho até ele desenvolvido aqui, ó. Ah, aqui o do quadrado com repetição e sem repetição, ó. Legal. Então aqui tem o do quadrado com repetição, sem repetição e com repetição. É a mesma coisa, né? Vai funcionar do mesmo jeito. E aqui não sei se, acho que não está muito visível, mas tem o número 4 aqui. Significa que ele vai repetir esses dois 4 vezes. E aí como que funciona na hora que ele está rodando? Como que eu sei que está rodando? Ele vai ficar verde. Então ele fica verde daqui, passa para o próximo. Ficou verde, é um loop. Então ele vai para frente, fica verde para frente, o carrinho vai para frente. Terminou, passa para o próximo, fica verde o virar aqui, então ele vai ficar verde o virar à esquerda. Aí como é loop, ele volta para cá. Fica faz aqui, 2 ali até terminar. Terminou as 4 vezes, ele sai e vai para o fim do programa. E se tiver algum erro, ele fica com o fundo vermelho. Acho que eu não coloquei nenhuma imagem aqui. E aí, Jean, eu jogo isso daqui pro pessoal, né? Implementações que a gente pode trazer nisso. Porque da mesma forma que o Arduino é aberto, a gente pode deixar esse projeto em aberto para o pessoal implementar, né? Então, a customização de graus ao fazer uma curva. Ou seja, aqui a gente está preso no 90 e no 60. A gente poderia criar outros comandos que a pessoa vai passar quantos graus ela quer virar. Entendi. Ela quer virar 45. Quer passar 36. 36. 22, ele vira 36. 15. Né? Aí você consegue fazer circuitos com círculo de formas mais interessantes, né? Que legal. Acrescentar estruturas condicionais. Aqui só tem a de repetição. Então seria interessante acrescentar um if-else ali, né? Com certeza. E acréscimo de outros sensores, né? Trabalhar com acréscimo de outros sensores. Né? Poderia usar um if. Sensor de distância, né? Um acelerômetro, talvez, né? Sim. Para brincar ali. Saber o lado que virou, né? Para saber o lado que virou. Então, assim, tem muita coisa que daria para a gente aumentar. E na questão de desenvolvimento da parte hardware, vamos dizer, né? Eu tinha pensado... Não sei, deixa eu ver se a minha tela vai conseguir aparecer aí para vocês. Acho que eu vou ter que colocar para parar a apresentação e colocar de novo, né? Tranquilo, pode fazer lá. Apresentar a outra tela aqui. Seu computador. Opa, não é enviar arquivo. Deixa eu ver aqui. Eu quero apresentar. Compartilhar tela. Agora apareceu. Deixa eu colocar aqui as guias do Chrome. Vou colocar a janela de vez.
Bom, alguns testes que eu fiz já, testes simples com o Codular. Eu coloquei aqui no design somente os botãozinhos, conectar ou enviar, o testar aqui para testar a conexão com o Bluetooth e o som para fazer a emissão de som, né? Então ele vai ter o Bluetooth aqui, o componente de Bluetooth, o de Speech Synchronize, que o interessante é que isso já tem no Codular pronto, é só arrastar o componente, né? E aí no bloco eu fiz assim, ó. O Bluetooth ele vai inicializar aqui como falso. Quando clica na conexão, eu tenho que conectar pelo MAC, né, pelo endereço MAC. Se conectou, ele me retorna aqui num label que estaria aqui embaixo, né? Tá aparecendo a tela aí? Tá sim. Ele mostraria aqui no label se foi efetiva a conexão ou não, né? E aí, como que fica simples para a gente enviar? Se eu cliquei no botão 2, que seria o enviar, eu vou enviar um comando para lá. Então, o que ele faz? Verifica se o Bluetooth aqui, em vez de falso, se ele está true, quer dizer que está conectado. Você dar um zoom aí no bloco para a gente, Marcelo? Aí. Show. Aí. Então, aqui, se ele tiver conectado, o Bluetooth está com true. E aí eu só simplesmente chamo a função de chamada de enviar um texto. E passo aqui o número 1. Seria aquela letra lá, né? Eu poderia passar a letra, né? Passei a letra C, passei a letra R, passei o D. E aí o Arduino, programado daquela forma lá, a hora que ele recebe, ele sabe se ele vai para frente, se ele vai para trás, o que ele vai fazer. Simples assim, ó. Já dá para o pessoal começar a brincar com isso. O pessoal que está começando aí, ó, olha aí, ó, para enviar, né, para o Bluetooth, quantos blocos usam ali? É um if, né? Mas o que envia mesmo é um bloquinho azul ali, né? É um bloquinho. Bluetooth, isso, pessoal. Send text, olha lá. Send, né? Que é envia em inglês aí. Text, envia um texto. Ó. Isso a gente trabalhando com o Codular que traz essa facilidade. No Android nativo, é muito mais complexo o código. É a mesma coisa em texto, né? Não é muito. Ele é bem mais complexo. Então, para quem está começando e quer brincar aqui, já está pronto para brincar com essa plataforma dessa forma. Usa aqui o Codular, né, que é em bloquinho. E para mandar áudio, né? Eu pego aqui, a hora que ele clica no botão 3, que seria aqui o do som, ele clicou no 3, ele libera para fala. Aí a gente fala, né? Então, o que eu vi aqui? Se o Bluetooth tiver acionado, e se o resultado, né, da fala for acender a sala, por exemplo, ele poderia ir lá, mandar o comandinho A, e o comandinho A acende um LED. Arduino, você dá a ordem que você quer. Você dá a ordem que você quer. Ao invés de ter a necessidade de só do motor, né? A gente pode controlar qualquer outras coisas aí, né? E em português, né? A única configuração que tem que fazer é colocar que o Speech Recognize aqui está em PT. Ele já recebe em português normal. Então a gente consegue mandar aqui. Outro exemplo, né, pessoal que está começando aí, vocês viram como que é simples, gente, fazer um comando de voz. Né? Olha aí, meia dúzia de para brincar com a automação residencial, isso aqui fica show de bola. Ligar luz da sala, né? Acender luz da sala. Você brinca com a tua própria Alexa aqui, né? Na verdade, gente, Alexa é uma ideia meio que surgiu nos ESP32 lá, né? Uma ideia que o pessoal já estava... Né? Que nem eu falei, hoje o mundo maker, né, traz muita coisa para nossa realidade. Eu tenho certeza que daqui a pouco, ou já deve existir até, talvez, kit de robótica que funcione de alguma forma semelhante, né, Marcelo? Sim. Se não existe, vai existir em breve aí. Né, para a escola comprar e aplicar a lógica com seus alunos. Né? Agora, o pessoal... Então, eles podem fazer o quê? Programar em blocos nos dois, né, Jean? Tanto aqui... Os dois nos blocos. Usando o Tinker, né? Com bloco... Quanto aqui está código, né, a gente passaria os bloquinhos, ó. Então você pode brincar
tanto com o Arduino em bloco, quanto aqui com o Codula em bloco. Fazer as duas, né, programações em bloco, né? Um conversando com o outro ali. Fantástico, Marcelo. E uma outra questão aqui, para quem... não quero bloco, quero partir para uma linguagem. Não sei se o pessoal conhece o Portugal Studio, que ele é brasileiro, né? Ele traz toda uma linguagem em português. Uma linguagem de programação em português. E o que é legal, que tem um desenvolvimento pelo Oliveira aqui, ele desenvolveu um plugin para Portugal para trabalhar com Arduino. Então, olha que exemplo interessante, ó. Tudo em português. Você conecta lá, função início, o Arduino. Você põe a biblioteca do Arduino aqui, conecta ele, aqui está conectado na COM3, você põe um para inteiro, né? I igual a 0 até menor que 10, e ele vai acender aqui a porta digital, escrever na digital. Para quem não quer partir para o Arduino direto em inglês, né, no código, pode usar o Portugal aqui e trabalhar com o Arduino também. É uma outra solução aqui, uma outra plataforma para o pessoal entrar de cabeça aqui no mundo Maker e trabalhar com Arduino. Também achei... Eu não conheci essa biblioteca aí, não. Então, eu descobri ela esses dias que eu estava procurando uma forma... Porque, assim, o Portugal, ele fica naquele famoso, né? O famoso IDE que a gente tem em todas as linguagens. Então, a gente tem a tela, o código e o console. E muitas vezes a gente pega aí o pessoal que está começando, peça para o usuário digitar um número de 1 a 10. E muitas vezes a pessoa vai, como assim pedir para o usuário e sai no console, você mesmo que digita? Fica uma coisa com a sensação... confusa, né? Não tem aquela... Não é recíproco o negócio, né? E aí, que a gente poderia... Tem aluno que não entendeu o que você falou, né? Pede para o usuário. Não entende. Eu vou rodar aqui, ó, o Larmundo. Tem lá, ó, escreva. E o legal é que é tudo em português, tá? Não, isso que é a vantagem, né? É que a pessoa vê que uma linguagem é só uma língua, igual o português, né? Uma forma da gente escrever... Mas você escreve para o computador, ó, o computador faz isso. E como ela é muito parecida com a linguagem C... Depois você faz isso e depois você faz isso. Né? São comandos mesmo. Né? Igual uma tropa militar, sentido, marcha para frente. Né? É a mesma coisa. Gente, é muito semelhante. Por isso até que chama comando, né? Fantástico esse... exatamente. Aí, né? E como o Portugal ele é baseado na linguagem C... Então a pessoa pode aprender com ele aqui já usando o Arduino e depois partir para o Arduino, que também é praticamente C. Se for usar direto só o Arduino ali, né? Não entrar nas bibliotecas usando C++. Mas está aí um start, né? Para quem tem a dificuldade aí com o inglês, né? E o que foi a minha ideia aqui? Quando eu vi, olá, mundo, mas o que é esse console? A pessoa só vê isso. Não tem uma interatividade, né? A hora que eu vi que esse carinha aqui tem uma biblioteca pronta, que a gente pode ligar um no outro e usar o Arduino, aí eu falei, nossa, junta uma coisa com a outra aqui, isso é fantástico, né? Então fica aí mais uma... Até para professor que dá aula de lógica, né, no primeiro ano. Esse que é o meu problema, que eu dou aula de lógica e isso aqui já encaixa perfeito. Não encaixa mais. O console não cabe mais. Não cabe. No mundo de hoje. É perfeito, encaixa muito bem. Pro pessoal que vem vindo já na tecnologia com celular, né? Então, põe o Arduino ali. A hora que ele vê que ele digitou o comandinho aqui e o Arduino acendeu o LED, a resposta que ele tem ali é diferente do que você vê aqui, ó, LED aceso com sucesso, né? Você vê realmente um LED acendendo ali. Então, a hora que eu vi que junta, dá para fazer muita coisa, né? Aqui. Muito mais inteligível para quem mora no Brasil. E aí fica essa questão do uso do Portugal, o Códular aqui, talvez muito mais simples, né? Mas quem quer partir para código mesmo, tá aí a ideia do uso do Portugal.
Então fica aí para a gente levantar aí alguns questionamentos. Começar, né? Só basta um pouquinho de força de vontade, né, Marcelo? Porque a abstração, né, já veio aí de todas as formas, né? A gente tem muita abstração. Pega uma coisa que é complicada e faz ela ficar simples, é isso que é abstrair. Então, e aqui tudo de gratuito, né, Jean? Você pode usar tudo o Tinker aqui gratuito, Codeler sem necessidade, né? Pode usar o App Inventor também, né? O App Inventor também, que ele é muito parecido com o Codeler. Então também tem lá a conexão dele direto com o Arduino, também vai funcionar do mesmo jeito. Os blocos praticamente idênticos, né? Não vai ter essa diferença. Então fica aí para a gente trazer essa plataforma. E para uma questão mais infantil, né? Fica aí a minha proposta dessa outra plataforma aqui. A gente trabalhar com código dessa forma mais simplificada aqui. Que é o que eu trouxe para hoje, para a gente discutir esse trabalho, né? Muito legal, Marcelo. Fantástico, né? Show de bola. A ideia, nossa, muito top, né? Me surpreendeu aqui de uma maneira que... E eu lembro que você falou também, Marcelo, isso na nossa conversa lá, né? Aquele dia que nós nos encontramos. Você falou que o carrinho também poderia... Uma outra ideia, né? Que eu vi ali na apresentação sua. Que seria o carrinho andar de uma letra, formar uma palavra, né? Então, o professor colocaria letras no chão, né? Ou numa mesa. E aí vai formar a palavra, sei lá, água. Ele vai do A para o G, né? Do G para o U. E ele vai caminhando, né? Isso. Pode fazendo um caminho. Ele tem que fazer esse circuito para localizar as letras corretas, na ordem correta. É uma forma de aplicar em várias outras coisas, né? Por exemplo, você põe os números espalhados no chão da sala, né? Aí tem lá, segue a sequência. Então o aluno tem que fazer a ordem, né? 1, 2, e cada um num canto da sala. Ele tem que pensar como ele vai montar o programa para chegar nesse circuito que ele vai... Né? Então usa a lógica de programas que ele já vai estar programando ali com a linguagem mais simples, o raciocínio lógico de que ele tem que desenvolver como ele vai fechar esse circuito, mais a matemática ali, que ele tem que estar vendo os números certinho para fazer a sequência ali. Né? Fantástico. Muito legal mesmo. Ideia... E quando se trabalha com voz, agora já aumentou o universo de possibilidades de projetos, né? Agora, uma coisa simples, que é, por exemplo, fazer um elevadorzinho, né? Fazer uma maquetezinha com 3, 4 andares ali, né? E por comando de voz, né? Fazer um switchzinho ali, que nem você comentou ali no código, né? Uma seleção de qual andar que tem que ir, se falar tal comando, né? Se falar tal frase, ou enfim, dá para explorar muito essa parte agora. Nossa. Aí. Porque dá para brincar com essa aplicação aqui, né? Da questão da ideia lá da programação do Android, que eu mostrei na apresentação. A gente poderia... Você trouxe uma ideia aí, Thiago, do elevador. Em vez do carrinho acionar para frente e para trás, pode brincar com o elevador, que ele está subindo e descendo, e colocar numa maquete, né? Isso daí é totalmente... plausível, né? E aí você vê uma criança conseguindo, a hora que ela vê, nossa, eu consegui fazer o elevadorzinho subir e descer simplesmente com um bloquinho ali, né? Então e a realização, né? Nós não falamos disso, mas e a realização da criança quando ela consegue fazer o quadrado? A única coisa que eu tenho que me atentar e ficou faltando salientar aqui, a gente teria que criar uma interface também para daltonismo, né? Porque ele está muito ali com verde e vermelho, então pode ser que tenha ali um problema. Acessibilidade ali, né? Ou aplicar uma acessibilidade maior nessa questão também de um trabalho aí para um daltonismo, né? E aí ele fica trabalhando com daltonismo, com quem não tem, com acessibilidade com voz, a gente atinge aí uma gama muito grande para o pessoal começar a aprender a programação, né? Show de bola. E nessa questão de projetos aí, como é uma plataforma simples, né, fácil de mexer,
Isso, assim, deixa claro que qualquer pessoa, não só crianças, né, podem começar a brincar com o Codo, com a programação em Arduino, que já foi falado aqui a semana inteira, né, o Tinkercad e tudo mais. Mas mais que isso, né, quem tem medo, mesmo assim, né, de colocar a mão na massa para fazer, dá ideia. Joga ideia para os alunos, mostra o caminho no simulador mesmo, e depois vocês vão ver que você vai aprender muito com eles, né? A aula invertida vai ser realmente aplicada ali, porque é uma coisa bem prática, e os alunos tiram tecnologia de letra, né? Então não tem que ter o apoio deles às vezes para poder a gente poder acompanhar tudo que eles estão fazendo e aprendendo com o uso da tecnologia aí, tá? Mas beleza. Marcelo, você vai conseguir liberar esse material para a gente? Ô, Thiago, eu vou ter que fazer uns ajustes no código, Tá. porque eu comecei a mexer com esse projeto há um tempo atrás, e o Android teve muita atualização, né? Então, eu estou até pensando em usar um códulo aí para fazer de forma mais simples, né? E se eu for manter no Android, a ideia é até migrar para um Flutter, porque quem tem iOS também quiser trabalhar com iOS, né? E vou disponibilizar num Git. Depois eu deixo certinho, eu passo com o Jean disponibiliza o link do Git e a gente deixa na plataforma liberada aí para quem quiser mexer com o código, fica livre, tá? Perfeito, maravilha, show de bola. Pessoal agradecendo aqui, dando os parabéns pela palestra, show de bola, Marcelo, e espero que outros projetos agora venham com essa pegada aí, e por que não, né, fazer uma competição na escola aí com como que é? Com competição por comando de voz, né, com os carrinhos aí que a galera já está preparando durante as aulas. E uma coisa que eu lembrei agora é o seguinte, lá nas exposições de projetos que a gente fez, né, na Oracle, né, para premiação dos alunos, tal, a Mamute Eletrônica levou uma bancada de um parque de diversão, né, montado com sucata, montado com materiais, né, sustentáveis, e aí deu a ideia de fazer tudo comandado por voz, né? Já fica a dica, já tinha roda gigante, tinha gira-gira, tinha samba, tinha um monte de coisa lá, Bumba Meu Boi tinha lá também, né? Então, comandado por voz, isso seria muito legal também. Fica mais uma sugestão aí para a galera explorar esse parque de diversões aí automatizado por voz. Aí, ó. Mais uma. E fica de ideia de TCC aí para o pessoal que está no terceiro, né? Sim. Complementar os projetos aí. Pode fazer um TCC em cima, né? Fazendo uns complementos aí, né? Exatamente. Show de bola. Jean, eu acho que por hoje encerramos com chave de ouro, né? Sua alegria. Agradecer aí ao Marcelo aí pela disponibilidade e apresentar essa solução para a gente aí. Lógica é uma coisa, programação é outra, certo? Que juntas elas podem formar muita coisa bacana. Juntas elas ficam poderosas, né? É isso aí. Mas obrigado aí, valeu. Jean, se vai encerrar, fica à vontade, tá? Bom, eu queria agradecer ao Marcelo, né? Em primeiro lugar aí. A trabalheira que eu dei para ele, né? Cutucando ele lá, vamos participar, Marcelo, tal, e lógico, ele também tem tomando seu tempo aí, né, Marcelo? Mas só tenho a agradecer, né, pela participação. Foi fantástico, foi, nossa, um projeto, eu fiquei, sabe que eu imaginei já 1 milhão de coisas em cima de tudo que nós conversamos aqui. Acho que vou passar o resto da tarde aqui imaginando ainda. É assim, né? O mundo maker é assim. Você vê uma coisa, vem mais 10 na cabeça. Mas fantástico, Marcelo. Mostrou, né? Uma coisa legal que foi mostrar para o pessoal que é simples, né? Não precisa ter medo do Arduino, gente. É simples, programar é simples. É igual jogar bola. O primeiro chute você não vai acertar, né? Você vai chutar, a bola vai ser pro lado. Mas depois que você der alguns chutes, você já vai estar acertando. Depois que você deu vários chutes, você vai acertar no ângulo, né? E é assim, o Arduino é a mesma coisa. Né? É uma coisa simples, fácil e divertida. Então, eu quero agradecer, Jean, pela oportunidade de você ter me feito o convite e pela oportunidade de mostrar esse trabalho meu aí, estava parado já há um tempinho, né, que eu comentei, e dá pra gente até voltar a mexer nele, né?
abrir a nossa cabeça aí e expandir esse universo aí com sensores, porque quando a gente fala, pega o mais próximo do que a gente tem ali de um carrinho programado assim seria o Lego, né? É o Lego. E é muito fora Mas o kit Lego custa mais de R$3.000. Então, assim, um kit. Se a gente considerar a nossa massa populacional mesmo, não vai ter como ter um acesso a isso, né? Não vai. E a gente pode ter com um custo muito mais baixo, né? Nossa, infinitamente mais baixo. Escalar isso aí, fazer uma larga escala, aplicar nas escolas, eu já começo a pensar aqui numa outra questão até, né? Além do que, os alunos podem, eles mesmos, construírem o robô, né? Ter essa experiência de construir o robô, instalar o aplicativo, depois calibrar o robô, né? Fazer que ele ande retinho, ajustando o valor do motor para um e para outro. Isso, deixando pronto. Curva. Nossa, só isso aí o aluno já aprende, né? Muitas e muitas coisas ali. Bom, obrigado, viu? Eu agradeço muito mesmo pelo convite aí, foi uma experiência bacana e trazer um pouquinho do que a gente mexe no dia a dia aí, né? As ideias vai pipocando, né? Tem que pôr em prática. Show de bola. E essa nova geração vai ter, espero colher aí muita gente que participou da semana, não tinha ideia do que era e deu um comichão aí para mexer, né? Então vamos ver os trabalhos futuros aí, que a gente vai colher dessa galera. É isso aí. Beleza. Amanhã então, né, Jean? Lembrando, que hora que é amanhã então? 9 horas, certo? Amanhã às 9, né? Amanhã às 9 da manhã. Amanhã é um dia especial. A gente vai ter 2 projetos, né? Que vão ser apresentados aí. Um pelo Jorge e outro pelo Daniel. Né? Então, mais conhecimento pra gente, né? Desse tipo que o Marcelo trouxe aí. Muito interessante. Né? Abrindo um monte de portas e janelas, né? Para o mundo do Arduino. E também vai ter o sorteio, né, dos brindes aí da Mamute. Amanhã tem o sorteio. Falar pro pessoal não esquecer, né, Thiago? Isso, a lista de presença. Aí tá na descrição, né, do vídeo. Tá na descrição do vídeo, no chat também. Então, só alegria. E amanhã, às 9 horas em ponto, começaremos então com as 2 palestras aí do Daniel e do Jorge. Certo? Isso. Então, aí, para quem quiser, né, Thiago, só para lembrar, tá no YouTube. Então, lá no canal da Robótica, é facinho. Se você se inscrever no canal da Robótica, o vídeo já vai aparecer para você amanhã cedo. Beleza, é isso aí, Jean. Né? Bem lembrado. Fechou, então, gente. Bom final de tarde para vocês. Boa noite aí. Até amanhã, às 9 horas. Valeu, Marcelão. Boa tarde, pessoal. Tchau. Até amanhã. De manhã, tamo junto de novo. Tchau, tchau.